volta, a tensão cresceu entre Israel e seus vizinhos. O mundo começou a aceitar a guerra e houve combate atrás de combate nas fronteiras israelenses. Israel tinha triunfado em 1949 porque os árabes estavam divididos. Nos anos 60, o mundo árabe estava unificado com Nasser como líder. No início de 1967, havia sinais de que os árabes planejavam guerra. A Síria, o Egito e a Jordânia fizeram alianças formais. Os discursos de Nasser ficavam mais sangrentos, ameaçando a destruição total de Israel. As forças egípcias reuniram-se no Sinai, na fronteira sul de Israel. Israel cercou a iniciativa e uma guerra total que ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias irrompeu em 1967. Em 5 de junho, Israel fez grandes ataques de surpresa, destruindo a força aérea egípcia em solo. Na mesma manhã, aviões de Israel atacaram as forças aéreas síria e jordaniana, destruindo 400 dos 700 aviões árabes. Israel mandou os egípcios de volta através do Sinai e pelo canal de Suez. Eles tomaram a faixa de Gaza que os egípcios dominavam e empurraram a sua fronteira com o Egito centenas de quilômetros adiante. Os israelenses fizeram a Jordânia bater em retirada, tomando toda a Cisjordânia e Jerusalém. Um cessar-fogo foi declarado no dia 10. A escala da vitória israelense foi assombrosa, com apenas 777 baixas. Pela primeira vez, Israel tinha fronteiras seguras, mas o preço desta segurança foi ganhar um inimigo interno. Israel foi simplesmente incapaz de expulsar mais de 1 milhão de árabes que viviam no que eram agora os territórios ocupados da Cisjordânia e de Gaza. Havia milhares na Cisjordânia, ainda vivendo nos campos de refugiados de 1948. Essas pessoas agora viraram ao mesmo tempo prisioneiras de Israel e um povo rebelde instável para Israel policiar. O território recém-tomado de 1967 ainda trazia um outro tipo de problema. O Israel moderno só vai até parte da terra bíblica prometida. A leitura mais estrita do livro de Ezequiel do Antigo Testamento produz um mapa diferente. Eretz Israel, que os israelenses mais inflexíveis clamam como seu. O mapa deste Israel é assustador em sua extensão. E mesmo assim, a guerra de 1967 adicionou terras como a Cisjordânia, que acreditava-se eram parte deste Eretz Israel bíblico. Agora havia israelenses dizendo que, uma vez tomada, não deveriam abrir mão dessa terra. Ela não deveria ser negociada. Os ultra-ortodoxos de Israel estavam e ainda estão relutantes em abrir mão deste território. Na guerra, Israel ocupara o leste de Jerusalém, acabando com as visitas sagradas à que é a terceira cidade muçulmana mais sagrada. Israel anunciou que iria incorporar a cidade permanentemente como sua capital. Jerusalém jamais entraria em negociação. Os muçulmanos mundo afora ficaram ultrajados. Durante os anos 60, vários grupos árabes de guerrilha uniram-se na Organização para a Libertação da Palestina. A OLP, liderada por Yasser Arafat, com um braço armado, o Fatah, um acrônimo árabe que significa vitória. Por aquela época, a OLP é lembrada pelo sequestro e destruição de aeronaves. Mas a causa palestina estava dividida e enfraquecida. A espetacular onda de sequestros em 1970 foi obra da Frente Popular para a Libertação da Palestina, uma facção marxista derivada da OLP que queria a revolução marxista, assim como a nacionalidade palestina. Os sequestros eram parte de um plano da Frente Popular para tirar o rei Hussein e criar uma Jordânia comunista radical. No que ficou conhecido como Setembro Negro, Hussein esmagou impiedosamente a OLP, expulsando-a da Jordânia para o sul do Líbano, que a OLP tomou como uma nova base para atacar Israel. O Setembro Negro virou o nome de um novo grupo militante da OLP. O ataque mais notório da OLP foi o sequestro e assassinato de atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de 1972.
Uma linha histórica mais longa começou como uma subcorrente nessa época. As políticas árabes revolucionárias de Nasser eram modernas, olhavam para o futuro, eram seculares e estavam desacreditadas pela derrota em 1967 e pelo cerco de Jerusalém. Lentamente, muitos no mundo árabe começaram a olhar para trás. Ideias modernas haviam falhado. Então os árabes voltaram-se para o tradicional islamismo fundamentalista. A causa palestina fundiria-se na corrente poderosa da militância islâmica. Em 1973, Nasser estava morto e o novo presidente egípcio Anwar Sadat renovou a guerra contra Israel com a intenção de reconquistar o Sinai, o controle do canal de Suez e a honra para a causa árabe. Os egípcios atacaram durante o festival sagrado judeu do Yom Kippur. A Síria atacou o norte ocupado. Os egípcios superavam os israelenses em números e os pulverizavam com baixas cada vez maiores, usando os mísseis antiaéreos fornecidos pelos soviéticos para neutralizar a força aérea israelense. Mesmo assim, os israelenses absorviam a pressão egípcia enquanto empurravam os sírios de volta. Os paraquedistas de Israel cruzavam o canal de Suez até a retaguarda das forças do Egito, causando um colapso egípcio. Foi quando, mais uma vez, o mundo exterior interveio. A luta estava terminando quando a guerra virou a favor de Israel, ameaçando Cairo e Damasco. Os Estados Unidos sabiam que a Rússia não ia querer ver seus aliados egípcios ou sírios totalmente derrotados, e temendo o envolvimento comunista, uniu-se à União Soviética ao encorajar os dois lados a encerrar as hostilidades. Israel tinha perdido 2.800 homens. O Egito, 15.000. A Síria, 7.000. Mesmo assim, o efeito no moral árabe foi eletrizante. A guerra provou que Israel não monopolizava a habilidade militar. Dramaticamente, os árabes começaram a usar petróleo como arma na causa pró-palestina. Israel viu-se perdendo amigos quando o membro árabe da OPEP votou pela redução de sua produção mensal de petróleo, até Israel retirar-se dos territórios ocupados. Eles forçaram a economia mundial à recessão. No fim, os produtores de petróleo perceberam que em uma economia global eles não poderiam ser impulsivos. Eles detinham o poder de derrubar a economia mundial sobre si mesmos. O Egito tinha pouco petróleo e precisava desesperadamente da paz. Sadat e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, começaram a se encontrar em Camp David, em uma conferência organizada pelo presidente norte-americano Jimmy Carter. A paz deu-se em 1979. Israel retirou-se do Sinai, mas a Cisjordânia e Gaza continuaram ocupadas pelos israelenses. Begin, um antigo terrorista do Irgun, recusaria-se a desistir de qualquer terra que ele acreditava pertencer ao antigo Israel bíblico. Carter, mais tarde, sofreria a acusação de que os egípcios haviam sido enganados sobre até onde Israel iria se comprometer. No Ocidente, Anwar Sadat foi considerado um grande e nobre estadista. O mundo árabe via Sadat como um traidor, que tinha traído tanto o povo palestino quanto o Islã. Em 1981, ele foi assassinado por extremistas islâmicos. Com suas fronteiras ao sul agora seguras, Israel seguiu para o norte com agressividade. Em 6 de junho de 1982, Israel começou sua quinta guerra em seus 34 anos de história, invadindo o Líbano, atacando as bases de onde a OLP fazia ataques. A invasão trouxe a guerra civil ao Líbano, onde árabes, muçulmanos e cristãos dividiam o governo em um acordo desconfortável, enquanto os israelenses tentavam instalar um governo misto.